As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora então começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, 4 de março de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente, que a partir de agora vai participar efetivamente aqui do nosso debate, como sempre, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aí no 99907-0097, você mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, pesquisa hoje perguntando, você tem certeza que seus filhos, netos estão seguros e protegidos da ação de pedófilos? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de discutir este assunto com a doutora Sayonara Marques, da PIB, do Recreio, com o pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, a minha igreja querida. E também com a doutora Priscila Novaes, médica psiquiatra, também participando com a gente hoje. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e a doutora Sayonara Marques vai estar orando, então abrindo o nosso debate. Amém. Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia em Tua presença. Obrigada pela oportunidade de mais um debate, Senhor, com um tema tão relevante, importante, como um alerta para a nossa sociedade, Senhor. Nos abençoe, Pai, clareando nossa mente, nos trazendo entendimento a nós, aos ouvintes. Que o Senhor nos direcione em todas as coisas, Pai. Que Teu Espírito Santo medie entre nós e que tudo seja para bem, para a bênção, para a edificação. Assim nos entregamos em Teu altar para que o Senhor nos conduza em tudo. E oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Aliás, voltar a pontuar este assunto aqui na nossa pauta. É um assunto do momento, é um assunto que muitas das vezes nós queremos abrir mão dele, a gente não quer pensar que de fato isso existe, mas é uma realidade nua e crua, lamentavelmente. Os números estão aí, as estatísticas estão aí. E a pesquisa faz a pergunta, você tem certeza que seus filhos, netos, estão seguros e protegidos da ação de pedófilos? Há uma explicação muito grande de assuntos, né, com relação a isso, que o pedófilo tem toda uma característica, a pedofilia traz toda uma característica. Mas a questão é a violência contra a criança. É isso que nós queremos tratar aqui nesta manhã. Resultado parcial aqui da nossa pesquisa, para a gente começar o debate. Você tem certeza que seus filhos, netos, estão seguros e protegidos da ação de pedófilos? 90% dizendo que não. Tenho essa certeza. É por isso que nós vamos para o debate. Começo com o meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu mano, que alegria, que honra tê-lo aqui nesta manhã, do lado do coração. Bom dia. Bom dia, Eliel. É um privilégio estar aqui nessa manhã. Desse lado aqui melhor ainda, né? Uma alegria poder estar aqui nessa manhã. Bom dia às debatedoras, uma honra estar aqui ao lado de vocês. E um beijo para a nossa família Melodia, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha pelo rádio, pessoal que nos acompanha pela internet, pelo Facebook. Um beijo no coração de todos. Num debate, pastor, que na verdade, como você muito bem falou, é um debate triste, né? Um assunto que a gente não faz com alegria, vamos dizer assim, a alegria de estar no debate, mas o assunto é um assunto triste ao nosso coração, porque eu gostaria de chegar aqui que fosse um assunto que
tivesse erradicado isso no Brasil, no mundo, nós não tivéssemos mais nenhum caso e a gente estivesse aqui conversando para prevenir para que isso não voltasse. Só que essa não é a realidade. Os números apontam isso. Uma pesquisa rápida na internet para coletar alguns números, a página da Agência Brasil, que é de publicidade do governo federal, apresenta alguns dados, por exemplo, como 17 mil casos de denúncias via Disque 100 no ano de 2019, que é o dado que a gente tem. E eu sempre gosto de pensar nisso e sempre gosto de dizer que esse número não é a realidade, porque é subnotificado. Quantos casos não são levados às autoridades? Por uma série de razões. A questão do abusador, o poder que ele tem sobre a família, a questão financeira, a questão da própria vergonha, o próprio abusado que às vezes não tem a coragem de se manifestar ou às vezes nem percebe que aquilo que está vivendo uma questão de abuso por aquela situação, pela falta da maturidade da percepção. Enfim, tem tanta coisa envolvida nisso. E aí, assim, são dados assim, a cada 1 hora, 3 crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de abuso, sempre dizendo que esses números não apresentam o quadro real, é uma amostragem, porque a gente já falou aqui dos motivos. E aí, pastor, ainda que a gente tenha um crescente número de casos via internet, por maior acesso das crianças à questão do uso das mídias sociais, da internet, o nosso maior inimigo não está lá fora, ainda está dentro de casa, porque esses mesmos dados apontam que 70% dos casos acontecem em casa. Mais de 70% dos casos, o abusador é parente muito próximo. É tio, é primo, é avô, é pai, é irmão. Então, isso é importante porque a gente consegue perceber, pastor, um perfil, como você falou, a gente traçar, de certa forma, um perfil disso. A maioria dos casos são com meninas, ainda que os meninos também sejam abusados, principalmente na infância, na menor idade. Quando a gente olha para a adolescência, cerca de 92% dos casos já são com meninas. Enfim, são alguns números que nos ajudam a entender um pouco sobre o desafio que a gente tem, os riscos que nós corremos e aonde está o inimigo. De certa forma, o inimigo não está fora, está dentro de casa. E aí, por isso, os 90% aí da pesquisa são fatos, são realidade, porque às vezes a gente não percebe o que está acontecendo dentro de casa. A gente se preocupa tanto com as questões exteriores. Às vezes a gente tem a sensação disso, não, eu estou supervisionando, e esse é o nosso papel, da preocupação, da supervisão, mas o entendimento do quanto isso é grave, do quanto isso está perto de nós, não está longe, é dentro de casa, o quanto nós precisamos ter o cuidado para poder proteger as nossas crianças. Eu encerro essa fala aqui com uma frase dita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, numa das suas mensagens, quando ele conta sobre um pai que foi levar a sua filha ao altar para entregar para o noivo. Isso é bom para você anotar também, você tem 2 em casa, então para você anotar. E o pai disse para o noivo, quando deixou a noiva no altar, disse assim: toma, é tua, cuida, porque é minha. A frase foi: toma, é tua, cuida, porque é minha. A Bíblia apresenta os nossos filhos, Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Então os nossos filhos são herança que Deus nos deu, que Deus entregou à nossa vida, e que nós temos a missão de zelar, de cuidar, de proteger, de oferecer amparo, de oferecer proteção, de oferecer acolhimento. É missão nossa de cuidar daquilo que de certa forma, ou daqueles, melhor dizendo, que de certa forma não são nossos. Então, são de Deus. Então essa frase é perfeita, porque quando Deus entregou os nossos filhos, de certa forma ele disse a mesma coisa que esse pai: toma, é teu, cuida, porque é meu. Nós cuidamos dos filhos que o Senhor nos entregou e a gente deve ter a missão e abrir os olhos. E o debate dessa manhã serve de alerta para que nós, como pais, possamos cumprir com diligência a nossa missão, a nossa tarefa de cuidar daqueles que não são nossos, que foram confiados por Deus em nossas mãos. Muito bem. Doutora Sayonara Marques, bom demais tê-la aqui também, querida. Bom dia. Bom dia, sempre bom estar aqui. E esse tema realmente é relevante, porque é um tema que é esclarecedor, é um tema que vai orientar e alertar a sociedade, né?
E eu queria começar falando a respeito da própria pedofilia. Porque ainda tem algumas coisas escuras aí, ou obscuras, que as pessoas não entendem muito bem. Então, assim, a pedofilia é uma perversão que leva o indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças. E aí a gente fala muito a respeito do homem, né? Mas a mulher também é pedófila, né? Pode ser pedófila. Então, a gente tem que ter o olhar, especialmente nos tempos de hoje, para ambos os sexos, né? E assim, o pedófilo, na estrutura psicanalítica, ele é um perverso. E aí eu quero trazer algumas características aqui, tá? Até para que vocês ouvintes entendam um pouco como se processa aí a mente de um perverso. Ele não tem limite para os seus desejos, prazer em primeiro lugar. A criança é o foco de objeto de prazer. Então, sempre que ele pensa em prazer sexual, é a criança que é o foco dele. Tem prazer em transgredir a ordem natural das coisas, então ele tem prazer em fazer isso. E isso independe do que seja. Manipulador, impulsivo, sedutor, e ele se sente superior. Não tem sentimento de culpa. Não tem. Ele faz o que tiver que fazer para sentir prazer, mas não tem sentimento de culpa, né? E no ato da pedofilia, e eu quero fazer questão de trazer esses dois grupos para o ato da pedofilia, existem dois grupos que a gente desconhece às vezes. A gente fala tudo assim, é pedófilo, né? Mas assim, os pedófilos, eles têm um foco na criança, mas existem os abusadores, que são os aproveitadores de oportunidade. Esses, não necessariamente, eles têm o transtorno da pedofilia, mas eles aproveitam situações, né? E aí eu estava estudando os números de 20% a 30% dos abusadores têm um transtorno pedofílico. 20% a 30% dos abusadores. O restante é aproveitador mesmo da oportunidade que lhe é dada, um pai ou uma mãe que vacila, que confia, enfim, ele aproveita daquela situação já que está vendo ali, especialmente para as crianças que já estão ali na puberdade. Isso chama muito a atenção dos homens, né? Estou falando agora dos homens, mas a gente sabe que também existem as mulheres. Então, muito cuidado com quem você permite contato com o seu filho, seu neto. Vigilância nunca é demais. Quero começar só com essa fala aí, que tem mais coisa aí para frente, né? Muito bom, muito bom. A Melodia hoje tem o prazer, a honra de receber aqui no nosso debate a doutora Priscila Novaes, psiquiatra, está aqui com a gente. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um tema que tem que ser falado, a gente tem que tocar nesse assunto. Aliás, esse assunto não pode sair da pauta e é uma alegria tê-la aqui para a gente falar sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vinda ao debate, doutora Priscila. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vim acrescentar um pouco do ponto de vista psiquiátrico, né, da pedofilia. Concordo com a doutora Sayonara falou, né? A questão do transtorno pedofílico, que é realmente o transtorno, a doença em si, que é um transtorno do comportamento, né, que causa uma impulsividade, uma busca pelo prazer desenfreada. E esse transtorno, ele é o mais raro do que a gente imagina. A maioria dos abusadores é por oportunidades mesmo. São pessoas que às vezes estão sob efeitos de álcool, de drogas, e não estão na sua característica psíquica normal e acabam aproveitando dessas oportunidades. Mas não são, a maioria não tem o transtorno em si, porque o transtorno em si ele é grave, ele é sério, né? Essas pessoas também precisam de auxílio, tanto medicamentoso quanto psicoterápico. E os abusadores, na verdade, são oportunistas, né? São também, não é caracterizado como doença, é um desvio de caráter, digamos assim. E ter muito cuidado com isso, né? Porque, como o pastor também falou, está dentro da casa das pessoas, né? Então, assim, por mais que a gente veja inocência nas crianças, nem todo mundo vê essa inocência. Então, cuidado nunca é demais, né? Não deixar a menininha descoberta, né? Não deixar ali perto de pessoas que você não confie totalmente, 100%. E ter essa prevenção mesmo, que é a melhor forma de evitar que o crime aconteça, né? Muito bem. Doutora Priscila, essa proximidade da vítima, né, com o autor, isso dificulta, exatamente isso que dificulta a questão? Como é que você vai imaginar, de repente, que um avô, imagina, um avô vai fazer um negócio, como é que você tem a ideia de parar para pensar ou ter essa imaginação de que um tio, que é sangue, vai promover isso, essa complexidade, isso que atrapalha esse entendimento, doutora Priscila? É muito complexo, porque
na sociedade em geral existem várias características psíquicas diferentes. Então, não só o transtorno pedofílico, como esse avô pode ter um grau de demência, que já não sabe muito bem o que está fazendo, como outras coisas podem influenciar com que isso aconteça. Então, realmente é muito difícil você dizer que uma pessoa é confiável nesse ponto de vista para você deixar uma criança. Entendeu? Porque realmente você não está na cabeça da pessoa, né? E aí você não sabe se essa pessoa tem algum transtorno, que não foi diagnosticado, qual que é a intenção dela. E é para além do desejo por crianças. Às vezes é um transtorno impulsivo, às vezes é uma demência. Algumas outras coisas podem alterar a capacidade de ter um ato consciente. Tá aí. Bom, a gente só está começando aqui o debate, essa foi a primeira rodada e a gente tem muita coisa mesmo para falar nesse debate aqui. Os ouvintes também participando. A Lídia de Laranjal diz aqui, precisamos sempre estar alerta com os nossos filhos mesmo. Diz aqui, muito obrigado pela participação. Debatedores, passei por isso, por alguém da família e tenho medo que aconteça com os meus filhos. Não confio em ninguém, nem no pai deles, diz aqui. Vamos lá. Tófilo, Tônia, Sheila diz aqui, eu tenho certeza que não, Léo. Não estão protegidos, não. Se não for a vigilância de nós, os pais, e a misericórdia do Senhor, os nossos filhos ficam vulneráveis. Eu quero entrar exatamente aqui, pastor Humberto Rodrigues, porque como pais, né, a gente fica meio que mexido com esse negócio, porque o local, o ambiente que deveria ser um local seguro, o porto seguro da criança, quer dizer, poderia estar vulnerável na rua, poderia estar vulnerável na escola, poderia até estar vulnerável na igreja. Vamos lá, vamos alargar isso aqui. Mas em casa deveria ser o porto seguro. E não é. Olha que negócio complexo, pastor Humberto. É isso, pastor, denuncia também os problemas familiares que a gente enfrenta. As famílias adoecidas. Porque a gente tem famílias que infelizmente estão adoecidas, pais e mães que muitas vezes se omitem da sua função, por uma série de razões. A gente tem situações, assim, absurdas que a gente vê dentro das famílias. Então, isso é reflexo disso, de uma família adoecida, de uma família que a gente... de famílias que hoje, por conta de tantas responsabilidades que temos, não tem tempo para poder cuidar dos seus filhos. Então, deixam seus filhos com outras pessoas para cuidarem. E fruto de toda essa situação social que a gente vive, a gente chega numa situação como essa. De fato, a casa deveria ser o lugar de proteção, o lugar de amparo, o lugar de acolhimento. Mas muitas vezes esse lar se torna o lugar do abuso. E isso gera consequências terríveis emocionalmente na vida da criança, na vida futura dela, na vida adulta. As doutoras estão aqui, cuidam disso aqui. No gabinete pastoral, nas clínicas pastorais, chegam esses problemas. Nos consultórios também chegam pessoas que carregam seus traumas da fase de infância, de serem abusadas. E quantas vezes hoje a gente não ouve pessoas famosas que chegam à fama lá na frente e aí, depois de tantos anos, abrem o coração e denunciam situações que foram vividas lá atrás e que a família nem sabia. Você sabe, sou estudante de psicologia e numa das aulas eu tive a oportunidade de fazer uma aula com a doutora Graça Pizar. Trabalhou muitos anos na questão da vara de família e ela se especializou em situações onde haviam suspeitas de abuso e ela então atendia as crianças para poder verificar se realmente havia algum abuso ou não. Então ela tem um livro dela, Afetos Secretos, o nome do livro, que ela relata casos de crianças que foram atendidas por ela e ela relata os sonhos dessas crianças, como através do sonho foi possível perceber que alguma coisa estava acontecendo. E então ela relata isso. E o que mais me chamou a atenção de um daqueles sonhos e um daqueles relatos é de uma menina que no sonho dela, ela teve um sonho que ela estava numa teia de aranha, presa a uma teia de aranha, e naquela teia de aranha uma aranha vinha na direção dela. E ela olha para o lado e vê uma escada que dava acesso até a teia, tanto para que ela pudesse fugir ou para que alguém pudesse chegar na teia e salvá-la. E ela olhou a mãe dela no sonho vindo na direção da escada e a mãe dela pega a escada, tira a escada e sai do ambiente. Você imagina o que isso significa dentro de uma realidade dessa. Era uma situação da qual a mãe oferecia a menina para o abuso, para o abusador, dentro da circunstância familiar. Qual é a consequência disso na vida de uma criança
de um desenvolvimento dessa criança. Então, o quanto estas coisas dentro do lar são graves e sérias. Então, a gente precisa ter a consciência, como as doutoras falaram, que supervisão nunca é demais. Que o cuidado, a proteção, a atenção precisa ser dada, e para que a gente perceba os comportamentos dos nossos filhos e dentro daquilo que a gente pode fazer, nós nos esforçarmos para tal, para que não hajam essas situações de abandono, de sofrimento e de trauma provocados muitas vezes dentro do ambiente familiar. Tá aí. Os ouvintes também participando aqui. O Josué diz aqui, na minha opinião, o problema da pedofilia vai muito mais além da internet e lares. A coisa chegou até a acontecer nos tempos evangélicos. Eu conheci um diácono que abusava das crianças das igrejas, colocando-as no colo durante o culto. O mesmo foi punido quando descoberto. Outro ouvinte aqui. Muito importante esse debate. Eu e minha irmã fomos abusados quando criança pelo marido de uma tia. Isso ainda dói muito. Era a desculpa de buscar lenha. Isso faz mais de 47 anos e dói muito. Eu quero entrar aqui, doutora Sayonara, nessa marca que fica praticamente pro resto da vida. É um negócio complexo demais isso que a gente está falando aqui, e dependendo de cada pessoa, não é? Isso é um peso que essa pessoa vai carregar e às vezes não vai se livrar disso, trazendo aí a infelicidade sem perspectiva de um futuro. É isso, doutora Sayonara? Sim, a gente vai falar de influências na vida adulta, né? Tudo o que nós experienciamos na vida infantil, isso vai direto como influência para a nossa vida adulta. E aí eu posso até trazer um caso aqui clínico que eu achei muito interessante. Eu recebi uma moça que ela não ficava à vontade com o seu esposo no ato sexual. E a gente foi, dentro da psicanálise, com algumas técnicas, para entender por que ela se sentia invadida pelo seu marido. Todos os momentos ela o amava, estava com ele, queria sempre estar, mas no ato sexual ela bloqueava e se sentia invadida, enojada, empurrava ele. Pronto. Então a gente foi ali tentando através de técnicas, até que ela chegou a um momento da vida dela que ela não lembrava conscientemente um abuso que ela sofreu de um primo, né? E ela era muito pequenininha e ela conseguiu essa lembrança. Então isso ajudou muito a gente agora a ressignificar e reprogramar a mente dela na vida adulta. Levou tempo, tá? Porque ela levou uma vida inteira com isso, sem tratar. Levou tempo, mas foi tratado? Foi. Passou a ter uma vida sexual com o seu esposo normal, agora sim, com várias técnicas que a gente aplica para que isso aconteça. E isso demanda tempo. Mas a gente vai falar aqui de pessoas que nunca falaram nada e vivem traumas na sua vida e caladas e no seu silêncio adoecidas. E aí eu quero aproveitar que a gente estava falando um pouquinho aqui a questão de abusos dentro de casa, isso acontece muito. Padrastos, tem mulheres que trocam de esposo como trocam de roupa, acham que o casamento resolve quando você muda e não muda. Você vai encontrar os mesmos problemas e às vezes o problema está em você. Você descasa e casa novamente e o problema, como está em você, não está resolvido. Você vai levar, né, esse problema à frente. Então, assim, padrastos, cunhados, primos, tios, amigos íntimos. Então, normalmente acontece com pessoas que são íntimas da família, porque ela vai ganhando a confiança da criança, né? Então, hoje também, além disso, isso aconteceu muito lá atrás e era silêncio, né? A gente guardava em silêncio isso. Então, assim, hoje já se há um trabalho para a criança falar. Pode falar. Então, a gente vem trazendo esse trabalho para que a criança se sinta segura para isso. Então, hoje também nós temos aí esses abusos virtualmente. Esse número cresceu muito estupidamente nas redes sociais. E vou dizer uma coisa para vocês, em jogos infantis. E eu vou citar um jogo aqui que eu não vou dizer o nome, é claro. Até porque nem lembro, mas se lembrasse não citaria. Esse jogo é um joguinho onde a criança, normalmente é para menina, você troca de roupa na sua bonequinha, você veste a bonequinha, né? Enfim, é tudo sobre a bonequinha. Nesse jogo tem uma abertura, talvez os pais não saibam. Pais, avós, fiquem atentos. Existem jogos onde ali tem abertura para se conversar com pessoas de fora. Então você não deixa o seu filho entrar numa rede social aí, qualquer, mas você deixa o joguinho. Mas o joguinho te permite conversar com quem quer que seja do mundo. Então o pedófilo tem suas estratégias, né? Então ele vem, ou esse abusador, esse pedófilo, ele vem com táticas de aproximação. Olha a minha bonequinha.
E ele mostra, porque o perfil você põe o que você quiser. Então ele põe um rostinho de uma menina e começa ali a dialogar com aquela menina. Olha minha bonequinha, né? E aí começa a ganhar sua confiança, a confiança dela. E aí passa o WhatsApp. Vamos falar por WhatsApp? E hoje crianças bem pequenininhas já têm celular. Passa o WhatsApp. E ele continua ali com o perfil falso a conversar. E aí começam as táticas dele de começar uma coisa íntima. Falando da bonequinha primeiro, né? Vamos tirar a roupinha da bonequinha, e nananã, vamos trocar de roupa. E aí ele ganha a confiança da criança. Eu já vi um caso desse, onde a mãe descobriu através de WhatsApp que ela achou que era outra menina mesmo e permitiu a conversa. Só que quando começou algumas táticas dele, a mãe pegou. E aí foi a polícia, conseguiu achar nesse rapaz e ele foi preso. Então, assim, cuidado, mães, pais, né, cuidadores, avós, porque existem jogos que aparentemente são inofensivos e eles não são. E só para terminar aqui a minha fala, a primeira coisa que ele faz é ganhar a confiança da criança. Então, o que a gente precisa? Hoje existem programas onde você bloqueia, você limita essa criança, esse acesso da criança à internet. Existem N programas. Só que, além disso, existem N programas onde você também vigia o que a criança faz. Além disso, você vigia, você sabe onde que ela está entrando, através do seu próprio celular. Então, uma boa pesquisa, um bom estudo e, sim, colocar esses aplicativos para ajudar os seus filhos. A criança precisa desse apoio. Ela, na verdade, ela clama por isso, por um pai e uma mãe que realmente se importe e oriente. Pois é, eu estou acompanhando aqui, vocês vão emitindo opinião, eu vou ouvindo aqui, eu vou acompanhando aqui, né? Que a doutora Priscila Novaes está chegando agora, a gente comanda aqui meio que vários debates aqui, né? Tem esse aqui ao vivo no ar e tem aqui as nossas redes sociais, nossa internet, né? Que os casos vão acontecendo aqui. Ouvindo daqui aos 4 anos foi abusada por vários coleguinhas de 10, inclusive por um irmão de uma amiguinha de 18. Hoje tenho 43 anos e hoje sou paranoica, diz ela aqui, com a criação dos meus filhos. Ninguém toca neles. Banho, só eu que dou. Ou seja, se perde exatamente a confiança em quem deveria ajudar, né? Quem poderia estender a mão. Ou seja, é um tempo inteiro com essa... E ela fala aqui hoje eu sou paranoica, e tem gente que é mesmo. Ela talvez usou aqui uma expressão para a gente entender porque que ela faz. Mas tem gente que é de fato, não, doutora Priscila Novaes? Sim, essa proteção é muito importante por conta dos danos que eles são realmente catastróficos e eles demoram muito tempo para serem sanados e às vezes nunca são sanados, né? Então, uma criança, quando ela é abusada na infância, essa idade crítica do 0 a 7 anos é a idade o qual os traumas eles têm uma repercussão muito mais grave no futuro. Então, se a criança nessa idade do 0 a 7 anos sofre um grande trauma e a maioria deles são abuso, a chance delas desenvolverem um transtorno na personalidade quando adultas é muito grande. E aí, uma vez diagnosticado esse tipo de transtorno, ele não tem mais cura, ele só tem controle. Então, fica realmente um dano que ele é irreversível, né? E é difícil para quem não viveu, né? Porque eu atendendo essas crianças, adolescentes, é uma dor muito forte, é uma dor imensurável, é uma dor que às vezes é difícil para elas falar, realmente tem várias repercussões na vida adulta, na vida sexual, muitas delas não querem mais procurar relacionamentos, não se casam, não têm filhos, então é toda a perda de uma vida, né? Às vezes de uma família. Então isso é muito grave. E realmente essa questão da confiança, né? Porque é muito assustador você pensar que, poxa, mas é um tio, mas é alguém ali que está próximo, que está ajudando. Mas é como eu falei anteriormente, você não tem como saber como que está a mente dessa pessoa, né? Então, realmente, a prevenção é a melhor coisa, porque se por um acaso você pegar uma conversa, você pegar uma coisa assim mais que não seja o ato em si, você consegue prevenir essa criança de ter um dano para a vida inteira, para a família dela. Pois é, para o casamento dela. Vários relatos aqui, doutora Priscila, de pais, avós, o que choca muito mais, não é? Mas o que ela está falando aqui, você não sabe como é que está a mente dessa pessoa, não é a condição de pai, de avô, é a mente dessa pessoa, né, doutora? Exatamente. Independente do papel social que ela ocupe, seja pai, avô, irmão, é a mente, né? Como acontece dentro de igrejas, dentro de instituições que é inaceitável, mas é a mente da pessoa, né? Que são seres humanos. E muitos deles precisam de tratamento, né?
existe tratamento, o transtorno pedofílico em si, existe um tratamento. Por ser um transtorno de comportamento, a gente dá medicações que ajudam a modular esse comportamento, a melhorar essa impulsividade. A psicoterapia também é muito importante, em grupo ou individual, para poder realmente ter uma saúde mental dessas pessoas, né? Para que elas possam não estar fazendo mal adiante. Muito bom. Fazer o seguinte, rapidinho a gente volta, deixa eu ir para o intervalo, mas menos de 1 minuto a gente volta com a segunda parte desse nosso debate. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Debate Melodia. Pois é, já na segunda parte do nosso debate, você tem certeza que os filhos, netos estão seguros, protegidos da ação de pedófilos, ou de aproveitadores, ou de abusadores? Esse é o tema de hoje aqui do nosso debate, nesta manhã. Nós estamos discutindo aqui este assunto com a doutora Sayonara Marques, a doutora Priscila Novaes e também com o pastor Humberto Rodrigues e muita gente aqui participando do nosso debate nesta manhã. É que você mexe num assunto desse que a gente não queria mexer e aí você abre espaço para que as pessoas falem também. Aliás, esse é um fórum para que você dê um primeiro passo para se libertar disso. A gente sempre comenta aqui no debate, o debate acaba sendo de num segundo momento ou num primeiro momento de libertação, onde alguém coloca aqui, não fala com ninguém, traz isso como uma caixa fechada, um segredo na vida, mas aí tem a liberdade e a confiança no debate Melodia, muito obrigado a você, de colocar aqui. Precisa se identificar, o importante é você mandar aqui pra gente esse fato de você fazer isso, o fato de você fazer isso, mandar isso aqui, é um primeiro passo para poder reorganizar a mente e tocar a vida, não, pastor Humberto? Sem dúvida nenhuma, né, pastor? Davi diz isso, né? Enquanto eu calei, eu adoeci, até meus ossos adoeceram. Então, o fato de falar, ele já é terapêutico. É evidente que aqui é um local bom para você falar, porque sua identidade está preservada, você não está sendo exposto. Mas isso também não é algo que você vai chegar e colocar no jornal da esquina da sua rua. Você vai procurar a pessoa certa, uma liderança espiritual que você possa confiar e ali abrir o coração. Uma terapia, um médico, um psicólogo, uma psiquiatra, enfim, onde você possa tratar disso. Falar apenas por falar, expor a sua vida, a sua intimidade, também não resolve muita coisa. Mas sim, quando você procura ajuda, eu acho que esse é o primeiro passo, mas quando você procura ajuda e procura ajuda no lugar correto, é importante. E também, pastor, acho que quando a gente fala de prevenção, as doutoras já disseram isso, a questão da prevenção, uma parte da prevenção também é quando a gente prepara os nossos filhos para o mundo que eles estão vivendo, para o mundo que nós estamos vivendo. Quando a gente ensina a que eles também se protejam, a que tenha um diálogo aberto entre o pai e os filhos, sem muitos tabus, sem vulgarizar a questão da genitália, da sexualidade da criança, sabendo o limite certo, mas também não deixando de preparar, de ensinar o que é certo, o que é errado, como ela lida com a sexualidade dela dentro daquela idade, sem quebrar momentos e muros, sem adiantar as coisas, mas coisas simples. Eu tenho um caso particular, pessoal, que uma sobrinha, aquela coisa que às vezes, né, o marido e a esposa, né, o cunhado vai sair, aí deixa a filha na nossa casa e depois na semana seguinte a gente deixa os filhos na casa dele, essa coisa de família que a gente tem. Então, um desses dias foi a nossa vez de ficar lá com a filha, com uma das nossas sobrinhas, e a Patrícia, então, ela com aquela sobrinha, ela era muito novinha, talvez 1 ano e pouco, 2 anos, e ela não tomava banho sozinha ainda, e a Patrícia, minha esposa, foi dar banho nela. E quando foi dar banho ali, na hora de secar ou qualquer coisa disso, ela virou e falou: opa, tia, peraí, aí não, porque aí é perigoso.
Isso virou até meio que uma brincadeira na família, que tudo a gente falava, é perigoso. Qualquer coisa a gente falava porque ela falou com jeito de criança e dizendo, é perigoso. Ou seja, ela aprendeu com a mãe dela, com o pai, que a genitália dela, a intimidade dela, só papai e mamãe podiam tocar ali. Mesmo uma tia, ela falou, não, peraí, aqui não. São coisas que você pode ir ensinando com cuidado também, porque às vezes, por exemplo, alguém que passou por um trauma desse e que vai também proteger o filho, a filha, pode também acabar provocando certas circunstâncias de trauma que atrapalham lá na frente da vida. Então, achar a medida certa, o ponto de equilíbrio, sempre é complicado. Mas a gente precisa fazer isso e a gente precisa, pedindo a sabedoria de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz isso para nós, de nós pedirmos essa sabedoria de Deus. A função de pai e mãe é muito complexa, é difícil. A nossa responsabilidade é muito difícil, porque não vem com manual. É diferente de um aparelho que você compra e vem lá um manual como você tem que usar. Isso a gente vai aprendendo na caminhada, com as nossas experiências, com a nossa vida, e essa responsabilidade de fazer isso. Mas Deus acrescenta sabedoria, Deus nos ajuda nessa função, nessa execução da função de pai e mãe, e a gente precisa ter a diligência de cuidar, de ter os olhos abertos, de entender a nossa responsabilidade, porque nós somos os principais responsáveis pelo crescimento saudável, e quando a gente fala de saúde, fala física e emocional dos nossos filhos, espiritual das nossas crianças, e nós somos os principais responsáveis nesse desenvolvimento da vida dos nossos filhos dentro dessa sociedade que a gente vive. Muito bem. Doutora Sayonara, deixa eu usar aqui a palavra vítima, porque em relação às crianças, porque uma coisa que a gente, há muitos anos, essa é a prática, é esse diálogo, por exemplo, entre a vítima, a criança e a mãe. Quando fala do abusador, comumente o adulto não acredita. Ah, isso não. Quando você menospreza isso, na cabeça da vítima, então isso é normal, então eu vou continuar vivendo isso. O que é preciso, então, para esse adulto que recebeu essa informação? O que faz, então? Qual a postura desse adulto que recebe uma informação de uma criança que está dizendo, falando ali que está sendo abusada, hein, doutora? Primeira postura é proteção. Você não sabe o quanto disso é fantasia ou não, né? E normalmente o que a criança fala tem fundo de verdade, porque ela é transparente. E se ela te traz algo, recebe isso como algo precioso. Preste atenção e vá atrás. E isso aconteceu com uma mãe, que eu até assisti uma reportagem, que essa mãe ouviu isso dessa criança sobre o pai. Olha, o seu marido, o pai do seu filho. E essa mãe recebeu isso e foi atrás. E foi verdade, porque ela pegou o ato. Então, assim, é fantasioso da criança, não é fantasioso? É difícil que a criança traga alguma coisa que não tenha um fundo. Tem alguma coisa que a estimulou a isso. O que é que foi? Então, eu preciso trazer isso como algo importante para mim, a fala dessa criança, e eu preciso ir atrás do quanto disso é verdade, independente de quem ela esteja falando, se referindo. Então, é importante dar importância a essa voz da criança. E eu trouxe até aqui algumas questões para prevenção e orientação e vigilância, que, aliás, fala a respeito disso também, que é observar mudanças no comportamento da criança. Eu vi uma reportagem de um tio que ele abusava dessa sobrinha, né? Era pequenininha. Estavam todos normal na festa, ela estava sempre afastada desse tio. Quando eles iam tirar foto com esse tio, com todo mundo, ele normalmente punha a mão na cabeça dessa criança com peso, né? Sou eu a figura de autoridade. Então ele pesava a mão para tirar foto. E isso começou a ser analisado, o que a criança disse que ela estava sentindo. Então, foi um profissional que entrou no caso para prestar atenção. Então, ele pegou fotos para entender, porque ele foi na defesa de que ele não tinha feito nada. O negócio foi a público, né? Foi uma situação pública. E aí começaram a investigar e observar fotos, vídeos da festa, como é que essa criança se portava junto a esse tio. E começaram a prestar atenção que essa criança, quando via esse tio, ela mudava. Se ela estivesse sorrindo, ela fechava, travava e ficava tensa. Então, é possível avaliar o comportamento do seu filho? É claro que é, você conhece o seu filho. Você vai perceber mudanças nele. Por exemplo, até falas dele, ele começa a falar de coisas que não são próprias para a idade. Então, observação é importante. A outra coisa, abrir canal de comunicação para aquela criança se sentir confortável para confiar e falar a você o que quer que seja. A outra coisa, transmitir segurança e proteção. Eu sempre fiz isso para minhas filhas. Então,
A partir de quando que eu vou começar a falar a respeito disso? Gente, hoje tem vídeos para criança pequenininha. Hoje a gente tem esses suportes na internet que fala, inclusive, cantado, né? Não deixa tocar aqui, né? Então você vê, você fala, já sei. Pega esse vídeo e passa para sua criança. Então, você vai orientar através de vídeos também. Hoje você tem muitas ferramentas, né? Claro, de acordo com as faixas etárias. Então, assim, abrir canal de comunicação, transmitir segurança e proteção. Eu lembro que eu falava para minhas filhas assim, olha, se alguém fizer qualquer coisa a vocês e disser, não conte, porque eu vou matar papai, eu vou matar mamãe. Isso elas já pequenas, mas já entendiam isso. Qualquer coisa que te disserem para guardar segredo, aí pelo contrário, vocês vão dizer para mim, sabe por quê? Porque a primeira coisa é que ele não vai fazer nada disso, que a gente vai para bem longe. A gente sai até do país, então ele ia trazendo assim a proteção para que ela pudesse falar. Então não esconde nada, só fala para a mamãe, o resto deixa comigo. Porque comumente essa é a estratégia, né? É a estratégia. É inibir, quer dizer, colocar medo, ameaça a criança, e aí você imagina, vai matar meu pai, minha mãe. Não vou como dizer. É que, não é? Isso. Pois não? Não, o abusador falava, vou matar você, sua mãe não vai te proteger. Então ele usa das ameaças e a criança, é lógico, olha para aquela pessoa como uma figura de autoridade, acredita na ameaça. Então é muito importante isso que a doutora Sayonara disse, da gente gerar segurança no coração dos nossos filhos, para que eles possam ter esse canal de comunicação e falar abertamente sobre isso. Muito bem. O pastor Juarez participa aqui, assim, fui conselheiro tutelar por 7 anos. Importante sobre o tema de abuso sexual de crianças e adolescentes, ligar para o Disque 100 e acionar o Conselho Tutelar. De acordo com a denúncia do Disque 100, vai também para a Promotoria da Infância e Juventude. Aliás, é um trabalho contínuo, né, dos conselheiros tutelares. Essa semana passada, recebi o meu querido Emerson, que é conselheiro tutelar em Duque de Caxias, fazendo um trabalho realmente muito lindo lá. Deus te abençoe aí, Emerson. A ouvinte daqui foi estuprada pelo meu pai e me arrependo de ter nascido. Nunca falei isso para ninguém. Só falo que foi abusada sexualmente, mas não digo que me arrependo de ter nascido. Ou seja, aqui a gente já vê, doutora Priscila Novaes, uma carga meio que caminhando para depressão. Quando a pessoa perde a vontade de você, por que eu nasci? Eu não deveria estar aqui, eu já deveria ter desistido, ter morrido. Ou seja, tem traços aqui de uma depressão, de quem carrega um peso, não, doutora Priscila? Sim, existem muitas repercussões, né, psíquicas de um trauma como esse. E o principal é o sentimento de culpa, né? Então, gera na criança, no adolescente, posteriormente no adulto, uma baixa autoestima, um sentimento de culpa, porque jamais a criança atrela que aquilo é problema do abusador. Acha que ela que causou esse problema de uma certa forma, né? Então, esse sentimento de culpa, ele também pode virar uma depressão no futuro, porque todo esse sentimento de menos-valia, de inferioridade, de que a vida não faz sentido, e a pessoa pode sim ter uma depressão no futuro, e muitas vezes aparece no consultório como uma depressão, e não temos esse dado do abuso, né? Isso é uma coisa que é muito delicada, demora às vezes muito tempo, e aí quando você vê que aquele paciente não melhora por nada, e aí às vezes muito tempo depois de tratamento, você vai descobrir que tem um caso como esse, né? Que é muito importante esse espaço de fala, né? Como foi dito aqui. Muitas vezes é difícil você falar para os pais, né? Para alguém da sua família, mas esse espaço de fala, ele é libertador, né? Então, se a pessoa tiver a oportunidade de procurar um profissional, procurar alguém que possa lhe auxiliar dentro da sua... dentro do que você pode fazer, né? Tanto na igreja, quanto para buscar um profissional, alguém que você confie, para que você tenha esse espaço de fala, porque ele é realmente libertador, né? E aí, dessa forma, a pessoa que vai ouvir você falando, se você tiver um sentimento desse de desesperança, de não querer mais viver, pode te orientar, né? Olha, eu acho que você deveria fazer isso e aquilo. E aí sim que as pessoas, elas tomam coragem para se tratar, né? Porque é muito difícil hoje em dia. Ninguém acorda e fala, acho que eu vou ali no psiquiatra, né? Então, é uma especialidade muito difícil, né? Porque as pessoas, eu não sou doido. Culturalmente, né, doutora? Exatamente, é muito difícil, é uma psicofobia muito grande. Então, geralmente, ninguém faz isso, né? É muito raro. Então, primeiro tem a resistência e quando chega no consultório, não consigo mais pegar casos leves. Só pego casos moderados a graves, porque teve esse tempo.
Então, muitas vezes procura um profissional psicólogo antes, né, que encaminha. Então, sempre alguém para poder orientar. Porque é muito difícil que a pessoa ela tenha essa consciência por conta própria de que precisa de ajuda, e realmente precisa. Muito bem. Tem uma informação de que só uma parcela minúscula dos crimes sexuais, não estamos falando aqui contra as crianças, chega às autoridades. Isso também é uma outra questão que a gente tem que mexer nisso. Essa busca que a gente está fazendo aqui, essa questão, o próprio Disque 100, ou alguém aí, isso tem que chegar. Eu não sei qual é a orientação, que às vezes eu não vou. Imagina só, se eu denuncio que o avô, o pai do meu marido, abusou. Olha que negócio difícil. Como é que vai ser isso no seio da família? Isso é uma bomba aí, pastor Humberto Rodrigues. Pois é, então é por isso que a gente diz que os números que as autoridades apresentam são subnotificados, não são reais. Porque eu penso assim, até num outro debate que a gente falou sobre o assunto, eu comentei sobre isso, sobre esse pensamento. Na igreja, por exemplo, quando isso chega no gabinete do pastor, raramente a orientação é que haja uma denúncia em relação ao abusador. O que se tenta é tratar do caso ali. Vamos resolver, vamos tratar. Quanto mais na família, porque quando já chega no gabinete do pastor é porque já rompeu uma fronteira. Porque muitas vezes a própria família tenta abafar, porque são situações dali, da família, é o avô, é uma figura de autoridade, geralmente é uma figura de confiança. As pessoas confiam naquele abusador porque ele tem uma característica de gerar confiança nas pessoas. Então, é muito complexo isso, pastor, e até por isso o ponto que você citou, e foi muito feliz nisso, trazendo à tona aqui para o debate essa discussão também, quando você falou que não se acredita na criança quando ela faz a denúncia. Porque ela está falando de alguém que todo mundo confia, que ninguém acredita. Então, a primeira coisa é olhar para aquela denúncia feita pela criança, daquela fala, de forma a não acreditar. O que gera mais trauma ainda, o que piora ainda o quadro dentro daquilo ali. Eu não tive, já tive a experiência de tratar situações como essa, que no meio de um atendimento pastoral, com o cuidado espiritual, vem à tona uma situação como essa. Nesses casos, eu não tenho dado estatístico correto, mas por empirismo, por experiência, a maioria dos casos, as pessoas lembram na infância que falaram com alguém, mas foram desacreditadas, muitas vezes até punidas pelo adulto que não acreditou na fala dela. Então, é uma situação muito complexa que muitas vezes não chega ao abusador a ser de fato, a pagar de fato as consequências daquele abuso que foi feito. Então, eu penso que a gente precisa evoluir muito nisso, precisa evoluir muito na maneira como a gente lida com estas situações, entendendo que tem uma parte que pode ser realmente, como as doutoras aqui falaram, a questão da doença. No meu caso, não sou psiquiatra, não sou psicólogo ainda, olho isso como crime. Ainda que eu entenda que há uma parte lá, que tem lá um transtorno que o DSM-5 coloca, desde o 4 também, que a psiquiatria entende que é um transtorno, mas para um olhar, para mim, sociológico aqui, espiritual, além de ser pecado, eu prefiro lidar como um crime, como alguém que tem que pagar por um crime que cometeu, porque um abuso com uma criança, contra a criança, até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime e que leva à punição. Muito bem. A Érica Rodrigues, aqui de Búzios, diz aqui: eu sou coordenadora da campanha Todos contra a Pedofilia há mais de 12 anos e gostaria de chamar a atenção de pastores e líderes para essa temática dentro das igrejas e alertar que tapar os olhos para os comportamentos narcisistas e dominantes contribui muito para a atuação de abusadores. Confiamos na ação do Espírito Santo para a transformação do indivíduo, porém precisamos nos atentar e incentivar as pessoas para os tratamentos seculares sem preconceitos. Érica, muito obrigado, viu? Como você enriqueceu aqui. E a fala da Érica, no próximo debate, queria que você participasse também com a gente, que fico imaginando nesses 12 anos aqui, tal qual a doutora Sayonara, a doutora Priscila, o pastor Humberto, a nível de gabinete pastoral, né? E você aí na frente disso aí, para a gente tratar disso aqui, porque essa questão espiritual, ela às vezes macula muito, né? Essa questão dessa falsa espiritualidade acaba corroborando aí para essa proliferação, não, pastor Humberto? É a mania que a gente tem de achar, e
Eu falo isso, até paro aqui para poder dizer, porque para nós, a gente crê na oração, a gente crê no poder de Deus, a gente crê na transformação do indivíduo. Mas a gente precisa entender que há casos que não basta só orar, a gente precisa agir. Não basta só tentar através da palavra de Deus, da ação de Deus, mas essa criança precisa ser protegida. A gente precisa de uma ação efetiva na proteção dessa criança, de forma prática, de afastar desse abusador, do crime que está sendo cometido, e enfim, então precisa de uma ação prática. A gente muitas vezes peca por querer espiritualizar as coisas, o que nos leva à omissão e à falta de responsabilidade com aquele que a gente tem de cuidar. Muito bem, já na reta final aqui, doutora Sayonara, é importante, e eu queria bater nessa tecla hoje, até a palavra da doutora Priscila Novaes foi sensacional. Independente do status social daquela pessoa, na família, não é a pessoa em si, é a questão mental da pessoa. Então ficar de olho não tem nada, não, mas como é que eu vou ficar desconfiando? Mas tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla aqui para que a gente possa abrir os olhos, né, de todos que estão nos ouvindo hoje, não, doutora Sayonara? Sim, concordo plenamente. Gente, é engraçado, tem pais que eles têm receio, recebem amigos, os amigos, por exemplo, vão sentar no colo a sua filha. Você orienta a sua filha de que ela só senta no colo do papai e mamãe, tá? Exemplo. E aí o cabra chega e vai fazer isso. E aí a criança fala assim, não, mamãe e papai não deixam eu sentar no colo de ninguém. Posso sentar, mamãe, no colo dele? Aí você toda sem graça fala, claro, dele não tem problema. Não, você tem que dizer, não, não pode. E chegar para a pessoa e dizer assim para ela, ó, não pode porque a orientação é essa, não se trata de você, se trata de ninguém, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa, pastor Humberto, você falou uma coisa assim, que eu concordo plenamente com você. Olha só, é crime e tem que ser cumprido segundo a pena que existe para isso, concordo plenamente. Eu só fico triste ainda, é que lá dentro eles não têm o tratamento que deveria ter, né? Tratamento terapêutico, psicoterapêutico, psiquiátrico, não tem, e esse cara é colocado para fora depois, ou essa pessoa, que nós falamos em homens e mulheres, e o que ele vai fazer depois quando ele for para fora? Eu sinto uma pena por isso. Realmente é um assunto que tem que ser abordado mais. As pessoas têm que acordar. Profissionais hoje, não tem muitos profissionais especializados nisso aí para ajudar. Centros terapêuticos para fazer essa ponte aí junto com o judiciário, para trazer, enquanto está preso, por exemplo, um abusador que é preso, trazer esse trato para que esse cara saia ali já mais restabelecido, com controle disso aí. Não temos. Eu tenho muita dó por conta disso. Porque esse cara um dia vai para a rua de novo. Né? E eu queria fazer uma outra fala assim, para agora pais, e a gente está falando de pais e avós, né? Guardem os seus filhos. Realmente a gente nunca sabe o que está no coração do outro. A gente tem um costume de chegar, por exemplo, na igreja, que é um lugar que a gente se sente muita vontade, porque são pessoas espirituais, né? Que buscam a Deus, mas tem muito lobo em pele de ovelha. Não dá para largar o seu filho de 7 anos para ir para o banheiro sozinho da igreja. Você é responsável, você tem que ir junto. Aí eu vou lá com os amiguinhos, aí entra um adulto de fora, que qualquer um pode entrar, você não impede pessoas para entrarem no templo. Então alerta, guardem o coração de vocês, dos seus filhos, vigiem, isso eu acho que é importantíssimo. Então assim, esse abuso é grave e tem fortes influências na vida adulta. E cabe a nós essa vigilância, essa orientação. Muito bem. Já nessa reta final aqui, doutora Priscila Novaes, é importante essa informação, né, que a doutora Sayonara traz agora, a pastor Humberto também trouxe aqui. Eu queria que você deixasse uma palavra final. Para quem está ouvindo a gente agora, esse tema não sai da pauta. Quero tê-la mais vezes aqui para a gente abordar mais esse assunto, que eu acho que a informação ela é muito importante. A informação, né, abre as nossas mentes, muda as nossas posturas, né? Eu fico imaginando lá no consultório quantas pessoas, quantas crianças, adolescentes, jovens chegam com esse tipo de problema que poderia, de fato, serem evitados se os pais tivessem a perspectiva, né, ou a perspicácia de ficarem atentos a esse sistema. Não, doutora? E não só influenciar na saúde mental dessa criança, né, que é abusada e sofre a pedofilia, como às vezes dessa mãe que não teve essa proteção, né? Recentemente, um caso real, eu atendi uma mãe que ela tem filhas gêmeas, né? E a filha dela, de 6 anos, foi abusada pelo tio-avô, que foi o mesmo abusador dela. Ela também foi abusada por esse tio-avô. Então, assim, qual que é a consequência
para a mente dessa mãe, né? Porque ela sofreu a mesma coisa, ela tentou proteger a criança e falhou em algum motivo, né? E às vezes, como a doutora Sayonara falou, o que tem? Deixar ir ali, não tem importância. Tem que realmente vigiar, porque você não sabe, ninguém está na mente nem no coração de ninguém, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar ali, ter um discurso diferente, mas você não sabe como que é a mente dessa pessoa, você não sabe se tem sanidade mental naquela pessoa, né? E falando sobre a questão de ser do crime, né? Também concordo com ambas as partes, é um crime, deve ser tratado como crime. Mas o que acontece aqui no Brasil é que existem poucos manicômios judiciários, que é para onde os presos com doença mental deveriam ir. Então, como existe pouco e não é tratado como uma doença mental muitas vezes, esse abusador ele entra na cadeia, ele sai da cadeia, ele continua doente. Então, ele provavelmente vai abusar novamente. Então, qual que é, falando nas autoridades, né? Qual que é o objetivo disso? Né? Às vezes esse abusador até morre na cadeia, né? Sofre um assassinato, sofre até um estupro dentro da cadeia. Então, enfim, são inúmeras, é uma sucessão de crimes, de horroridades, né, que acontecem. Então, eu bato nessa tecla que o ideal seria que essa pessoa fosse para o manicômio judiciário. Ela é tratada como um crime, foi um crime, mas precisa de um tratamento para reverter aquela situação, né, doutor? Exatamente, para que saia realmente no manicômio judiciário, você só sai quando você é atestado que você não tem mais periculosidade para a sociedade, do ponto de vista psíquico e mental. Então isso é muito importante. Tem gente que, inclusive, não consegue sair nunca mais, mas é melhor do que a pessoa sair e repetir de novo. Então tem que ter muito cuidado acerca disso, né? Os transtornos mentais, tanto os causados pela pedofilia quanto o próprio transtorno pedofílico, para que isso seja mais olhado, isso perca um pouco o tabu, né? Estamos aí vivendo uma pandemia agora, o qual as doenças mentais estão mais em pauta, né? As pessoas estão procurando mais psicólogos, psiquiatras para entender comportamentos, né? Também, como a doutora Sayonara falou, muito antes da fala existe o comportamento. Então, a avaliação ela é complexa. Você olha o jeito que seu filho está se comportando, o jeito que ele senta, o jeito com que ele se comporta diante das outras pessoas. Isso diz muito. Então, vamos ficar atentos, né? Enquanto sociedade, enquanto mãe, enquanto pai, atento aos comportamentos dessas crianças, ao que elas têm para nos falar, né? E atento às doenças mentais, né? Atento a esses sinais. Não vamos esperar isso cronificar para poder tomar alguma providência. Maravilha. Doutora Priscila Novaes, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, também foi um prazer. Que legal. Um abraço ao nosso querido amigo Tiago Fernandes, grande irmão também. Obrigado pela sua presença aqui, muito, muito boa a sua participação, queremos tê-la mais vezes aqui. Doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, na Rua Helena Manela 101, no Recreio dos Bandeirantes. Obrigado também, doutora, pela participação aqui com a gente, tá, querida? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigada. Obrigado, querida. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Obrigado, pastor Humberto. Eu que agradeço. Deixo aí o Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu ventre o galardão. Cuidemos dessa herança que o Senhor nos deu. Maravilha. Obrigado, querido. Minha querida Simone Macieira, muito obrigado pela participação. O Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira. Eles vão comandar o Tarde Maior a partir de agora. Logo mais às 10 da noite, nosso encontro aqui na Melodia, no Cristo em Casa. Boa quinta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.